Olá, vamos ver agora a placa de retificação de um motor de indução trifásico. Bom, nós temos aqui os dados de placa de um motor de indução trifásico. Bom, a primeira observação é o enrolamento de estator de um motor de indução trifásico é igual ao enrolamento de estator de um gerador síncrono. Portanto, tudo que nós estudamos para gerador de indução síncrono também vale para o motor de indução trifásico, tá bom? Então eu recomendo você rever o conteúdo do vídeo especificações nominais do gerador síncrono de aulas passadas. Resumindo aqui, a classe de isolamento do enrolamento do motor de indução trifásico é o mesmo que se utiliza em geradores síncronos. A corrente nominal, lembra a corrente nominal que está na nossa placa, ele não pode ultrapassar, porque senão aqui é o circuito de armadura, ou circuito de estator, e diminui a vida útil. Em relação à tensão nominal, ele não pode ser ultrapassado, porque senão nós temos problemas. Se ultrapassar o nominal, a máquina satura, vai ter mais perdas no núcleo, e também o isolamento das bitolas, ele se perde, né? Então diminui a vida útil também, certo? A máquina pode operar uma frequência superior ou inferior? A resposta, sim, pode sim. Porém, quando eu opero por uma frequência inferior, eu tenho que manter a tensão sobre a frequência constante para que o fluxo não sature, para que a máquina não trabalhe saturado e não aumente as perdas, certo? Eu tenho que manter esta relação B frequência constante. Isso também faz com que a potência também diminua na mesma relação. A potência diminui em relação à frequência nova, né? A máquina pode operar por uma frequência superior? Pode sim. Neste caso, a tensão tem que ser mantida constante quando eu opero uma frequência superior. Se eu não fizer isso daí, a tensão, se eu ultrapasso a tensão, novamente, né, a máquina pode perder isolamento e perder vida útil, certo? Bom, se por algum motivo, um caso excepcional, né, eu tivesse um enrolamento de armadura de estator, ele pudesse suportar uma tensão superior, imagine que foi projeto especial. Então, nesse caso, eu mantenho a tensão B sobre F para frequências superiores e eu tenho um ganho de potência. Vou fazer um exemplo aqui. Refazendo, não já vimos isso nas aulas de gerador síncrono, né? Mas refazendo o mesmo aqui agora. Imagina que eu operar um motor que foi fabricado no Brasil 60 Hz e que eu operei em Paraguai com 50 Hz. Lembrando que o fluxo máximo é proporcional à tensão máxima da frequência. Então, se eu quero operar uma frequência inferior, se eu diminuo a frequência e eu mantenho constante a tensão, o fluxo aumenta. A máquina já opera no ponto saturado, então ele fica mais saturado ainda e a quantidade de magnetização aumenta, isso aumenta as perdas e aquecimento pelo núcleo, certo? Então, eu tenho que diminuir a tensão também proporcional à frequência, certo? Então, imagine que tenho aqui os dados da potência do gerador em 60 Hz e eu quero ver em 50. Como eu reduzi a frequência, significa que a tensão também reduz. Então, neste para 50, a tensão reduz porque a frequência foi reduzida, certo? Se a tensão reduz, eu não posso mudar a corrente, tem que ser igual. Então, a potência tem que reduzir na mesma proporção que eu reduzo a tensão. Então, a tensão nova vai ser a tensão anterior vezes F2 sobre F1, onde F2 é 50 e F1 é 60 Hz. O mesmo acontece com a potência. E a corrente é a mesma. A corrente não pode ultrapassar, porque senão aquece o estator e também perde a vida útil, certo? Beleza. Agora faço o contrário. Eu quero de 50 Hz no Paraguai e eu quero que opere no Brasil. O que acontece? Novamente, o fluxo é proporcional à tensão sobre F. Neste caso, estou aumentando a frequência, certo? Se eu quiser manter o fluxo constante, eu poderia aumentar aqui a tensão. Só que a tensão não pode aumentar acima da nominal, porque senão ele perde isolamento. Então, ele perde vida útil. Então, eu tenho que manter, neste caso, a tensão constante. Eu aumento aqui, só que isso vai trazer como consequência que o fluxo diminua. Diminuir o fluxo não tem problema, porque a máquina já operava em forma saturada. Então, vai operar menos saturado. Então, não tem nenhum problema. Opera tranquilamente. Até pode ser beneficioso, certo? Bom, então, em 50 Hz eu quero que opere em 60, né? Observe que a tensão é constante. Então, não muda a tensão. Se a tensão não muda, a potência não muda. Então, a tensão é a mesma tensão de 50 Hz e a potência é a mesma de 50 Hz. Não muda nada. A corrente também não muda nada. Então, opera tranquilamente, certo? Talvez a única diferença vai ser que agora está operando 60 Hz, ômega, a velocidade é superior,
a reatância vai ser também superior, né? Certo? Bom, agora imagine um caso excepcional. Isso aqui é um caso de projeto excepcional. A fabricante, ele já colocou um gerador para operar tanto em 50 quanto em 60 Hz. Então, se ele tem essa operação, então, as bitolas suportam tensões superiores. Então, imagina que o projeto especial que faz que as bobinas do setor projetem para uma tensão superior. Imagina 50 que também pode operar em 60 Hz. Bitolas especiais que fazem isolamento especial, certo? Então, neste caso, se eu aumento a frequência, como estava aqui, eu posso também aumentar a tensão porque é um caso excepcional, um projeto especial. De tal maneira que mantém o fluxo constante, no mesmo ponto que estava operando anteriormente, certo? Então, observe como está aqui, ó. Eu aumentei a tensão, aqui não podia porque ia ultrapassar, mas agora aumentei. Eu posso aumentar a potência, de tal maneira que a nova tensão vai ser agora aumentada pela diferença de frequência, onde F2 agora é este aqui 60 Hz e F1 é 50, e a potência também aumenta, certo? E a corrente é a mesma. Em outras palavras, se eu fizer a bitola, o isolamento da bitola especial, eu posso ganhar potência, ou seja, a máquina é menorzinha e dá mais potência. Por isso que máquinas com frequências bem elevadas têm um menor tamanho, porque eles conseguem gerar mais potência com menos espaço, certo? Bom, graus de proteção, algumas coisas que não falei no caso do gerador, vou falar agora. Graus de proteção, a norma NBR IEC 634-5, ele dá grau de proteção dada por dois algoritmos. O primeiro algoritmo ele tem a ver com contato em relação à proteção contra corpos estranhos de contato acidental, e o segundo algoritmo tem a ver com penetração de água no motor. Ok, por exemplo, IP65, esse meia que está aqui é a máquina totalmente protegida contra poeira. E o segundo algoritmo, 5, máquina protegida contra jatos de água. Observe que a proteção vai de 0 a 6 aqui, de 0 a 8. Quanto maior, é mais protegido. Aqui, ó, por exemplo, protegido contra poeira aqui totalmente, né? O 8, por exemplo, pode ser protegido contra a imersão de água. Bom, obviamente tem um motor mais caro, certo? Agora, vamos falar sobre regimes de trabalho. O motor de indução ele pode trabalhar em vários regimes de trabalho. O mais comum é trabalhar em regime contínuo. Em regime contínuo, eu indico que o motor opera em forma ilimitada. Então, aqui temos a potência da carga constante. A temperatura, como ele trabalha em forma constante, ele vai atingir um valor máximo, né? Então, essa é uma característica de operar em contínuo, que a maior parte das vezes é assim. Mas pode ter um caso de um regime de tempo limitado. Imagina que vai operar só 2 horas, depois para 2 horas. Opera. Então, esse é um termo limitado. Todo dia só um par de horas, certo? Esse é 2. Esse 3, regime intermitente periódico. Este periódico significa cada período de cada 20 minutos. Para 20, aumenta outros 20, certo? Então, em cada um desses, o importante é em relação à temperatura. Por exemplo, se você para muito tempo, a máquina já esfria e você pode operar outra vez a valores nominais. Agora, imagine que eu dei um regime que ele parte constantemente. A corrente de partida pode aquecer o isolamento e ele pode diminuir um pouquinho, é necessário diminuir um pouco a potência. Então, neste caso não está, mas existem outros tipos, 4, 5, 6, um deles traz essa questão. Então, quando no momento vocês terem um projeto, tem que verificar qual que é o regime de trabalho. O mais comum é este aqui. Quando ele opera em forma contínua também, lembrem que nós vimos que esta curva que é de isolamento do estator, quanto mais quente, se ele tem uma temperatura de operação, por exemplo, aqui, ó, a classe F, em 120 graus, ele vai operar 225.000 horas antes que haja um dano por aquecimento na bobina do estator. Se eu aumentar, por exemplo, aqui 10 graus, 130 graus, o número de horas de operação contínua diminui pela metade. Entendeu? Então, se 10 graus é pouco, né? Mas ele perde a vida útil metade. Ó, aqui. Observa a metade, certo? Então, por exemplo, para a classe F, qual seria a temperatura que deveria operar para que não dê nenhum dano? Seria mais ou menos 110. Na verdade, ele coloca 105 aqui, ó. Em 105 ele não haveria nenhum problema, ele vai operar em forma intermitente sem dano no estator. Bom, então lembre muito bem, classe F 105. Agora, em relação à altura,
Em relação à altura também existe uma correção. Essa correção vem dada por esta fórmula. A potência máxima e a potência nominal dos dados de placa vezes o fator de correção. Então, quanto mais alto, existe menos oxigênio. A densidade do ar também é menor, de tal maneira que as bitolas, também as bobinas aquecem. Por isso tem que ter um fator de correção. Por exemplo, se eu levar geralmente os motores são projetados segundo a norma de 7094 para que opere a 1000 graus, até 1000 graus e 40 graus com um fator de potência, com este fator de correção 1, ou seja, a potência nominal. Se você levar esse motor, por exemplo, para 5000 metros, operando a 40 graus, o fator 0,71, você perde 30% da potência nominal dos dados de placa. Então, quanto mais alto, tem que corrigir. E aqui nós temos os dados de placa. Agora, você analisando, né? Nós temos aqui os dados de potência de saída do motor. O fator de serviço, lembra, o fator de serviço, ele permite 25% a mais, igual que do gerador síncrono. Frequência, as tensões de operação, ele pode operar 220, 380, 440, e aqui está as ligações, ó. Delta, estrela, delta, né? Fala aqui delta, delta, porque tem duas bobinas por fato, mas não nos importa. O que nos importa não é que é delta. Ele permite ligação estrela-delta, né? Porque ele pode operar primeiro em estrela e depois que fique em delta, né? Ó, as correntes para cada uma dessas ligações, a velocidade, a corrente de partida sobre a corrente nominal e a sobre IN, que na norma aparece assim, então ele colocou as duas maneiras para que a pessoa não erre. Fator de potência, regime de trabalho, regime duty, em inglês, né? S1, ou seja, é contínuo. Rendimento ou eficiência, né? Colocou de duas maneiras aqui para as pessoas também entenderem. Ok, temperatura do ambiente, 40 graus, lembra que eu comentei? Classe de isolamento, F. Lembra que eu comentei no momento, para a classe de isolamento F, qual que era a temperatura permitida de forma ilimitada? 105 graus. Porém, aqui foi colocado 80. Então, por questão de segurança, ele coloca inclusive um pouco a menos. Então, ele poderia operar inclusive, talvez, por o fato de operar uma temperatura menor, ele permitiria que talvez opere uma altura maior. Ou seja, ele está te dando uma situação que uma pequena faixa de variação. Embora ele não fale, mas permite, se você tem aquela curva, se ao verem que está operando menos, ele vai te dar uma garantia um pouco mais, tá bom? Categoria de desenho N. Lembrem aqui, ó, esta dado de placa é da norma NBR 1794, por isso tem que ter N, H ou D, né? Lembra o N que nós vimos? É desenho das chapas do rotor, né? Das barras do rotor, perdão. Aqui nós temos o grau de proteção IPW55, 55 algoritmo 1 e 2. Este é W porque é um motor premium, W é o modelo deles. Aqui a altura que está operando, até 1000 metros, com a potência que está sendo dada aqui. E aqui temos as ligações, onde nós temos aqui delta, estrela, delta. Observem que aqui ele fala, operar em estrela apenas na partida, ou seja, você não pode operar com estrela sempre, é apenas na partida e depois volta para operar em delta aqui, ou se não, você pode operar desta maneira aqui, mas não pode operar constantemente em este aqui, em estrela, como está falando. Bom? Aqui temos outro motor, é também da WEG, porém, ele é uma WEG que está sendo com a norma NEMA. Provavelmente este motor vai ser exportado no exterior, por isso que teve que colocar a norma NEMA. Ó, código H, aqui este código H, lembra que na norma NEMA nós temos a letra de partida, né? Let code, letra de partida H, para encontrar a corrente de partida. Aqui desenho, esta é a questão em relação às bitolas, às barras do rotor. É a classe A, B, C e D, né? Lembra que tem as curvas de torque e velocidade em função A, B, C e D, dupla gaiola de esquilo, barras profundas. Então, este aqui é o desenho, que são diferentes, viu? São duas coisas diferentes, certo? Aqui temos outro motor, outros dados de placa. Outra vez, novamente aqui, a NEMA. Então, se é NEMA, este desenho classe B é novamente das barras do rotor, né? Classe A, B, C e D, certo? Dupla gaiola de esquilo, barras profundas, barras bem próximas da superfície e tudo mais, certo? Aqui, código G, esta letra, let code seria a letra de partida, ou seja, para encontrar a corrente de partida. É diferente isso daqui. Ok? A eficiência aqui. E aqui temos uma outra também brasileira, né, com todas as informações que eu falei anteriormente.
Bom, só para terminar, gente, então, para ter noção aqui, nós temos uma tabela, nesse caso da Siemens, que é uma das empresas que tem feito motores desde o começo. Então, observe aqui, ó, os primeiros motores, eles tinham 88 kg por kW. Só que ao longo dos anos, ele caiu até 4,5 kg por kW. Ele aumentou muito a eficiência, né? Certo? Como que aumenta essa eficiência, né? Por exemplo, as tendências, né? Coloca-se mais cobre no estator para reduzir as perdas no cobre. O comprimento do núcleo é aumentado para diminuir as perdas no núcleo. Usa-se aço especial. O aço, né, das chapas, tanto do estator quanto do rotor, eles são especiais para reduzir as perdas por esterese. As lâminas são mais finas, né? Essas lâminas finas diminuem as perdas por correntes parasitas. O entreferro uniforme. Lembra que o entreferro, né, ele tem que ser um valor especial. Não pode ser muito grande, porque senão vai ter muitas perdas. Também não pode ser muito pequeno, porque senão ele pode fazer contato, né? Então tem um entreferro ideal. E esse entreferro tem que ser o mais redondo possível, né? Porque senão ele vai ter perdas. Essas perdas são as perdas suplementares que a gente não consegue modelar. Então tem que ser especificamente uniforme o entreferro. E o que é em pesquisa, o uso de supercondutores, ou seja, tem umas pesquisas que colocam até prata no estator para tentar diminuir as perdas. Obviamente, isso vai ser uma máquina muito cara, né? Talvez em algumas aplicações específicas, bem particulares, né, de motores pequenos, poderia ser usado, mas é pesquisa, né? As empresas dedicam muito tempo agora em pesquisa, porque sabem que se uma empresa fizer uma coisa melhor, a empresa pode, outras empresas concorrentes caem, né? Então, é muita pesquisa. Bom, gente, em relação a questões que eu gostaria que sejam resolvidas, por exemplo, primeiro, o fator de potência aumenta ou diminui para um motor que foi projetado em 60 Hz ao trabalhar em 50 Hz? O que você acha? Certo ou errado? Ou aumenta ou diminui? A eficiência aumenta ou diminui ao duplicar o entreferro de um motor de indução? Justificar. O que ocorreria se operar um motor em condições nominais na cidade de Campos do Jordão? Jordão, gente, aqui está errado. Ou seja, Campos do Jordão está em 1.600 metros por segundo. Perdão, metros sobre o nível do mar, desculpe. O que ocorreria esse motor? O que vai ocorrer se eu trabalho em condições nominais, tá bom? Então, vocês vão fazer responder isso aí para poder fixar o conhecimento, tá bom? Obrigado.